tarde. Estamos aqui com a Palavra de Deus para estar mencionando a respeito de algumas coisas que acontecem na vida do cristão. A Palavra de Deus nos ensina como andar e guardar os caminhos do Senhor. Então nós observamos que nos tempos que vivemos como os cristãos nessa terra, como o escolhido de Deus, podemos observar a própria palavra dando direção, conduzindo nós em viver na graça com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo de Reis, capítulo 16 de 1 Reis, no versículo 29, a Bíblia diz assim: Acabe, filho de Urim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Urim, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Urim, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. A Bíblia em si, ela nos argumenta a questão do Evangelho a respeito de uma pessoa que conhecia o Evangelho, sabia das ações de Deus através dos milagres que havera feita na vida de Moisés, conhecia da história. Acabe começou a perturbar a Deus por causa dos seus pecados. Ele, conhecendo o poder que tinha a essência de Deus, ele, conhecendo quem era Deus, sabia das ações de Deus. Mas até então a Bíblia diz que tinha um profeta sobre a terra, um homem ungido, inspirado pela graça do Espírito, um homem cheio do poder. Este então manifestou diante de Acabe, e fazendo até mesmo uma proposta, um desafio. Mas tem aquela questão: ou você gosta ou você odeia. Quando Elias foi determinado, chamado por Deus, para ali, diante de tudo, julgar os maus profetas, julgar o povo na terra, dos erros, dos pecados, dos caminhos pecaminosos. Então, quando o Senhor chama Elias a esse propósito, Elias, um homem temente, um homem que confia no Senhor, um homem que respeita a palavra de Deus, respeita o chamado de Deus, tinha convicção que Deus era com ele, que Deus trabalhava com fogo na vida de Elias. Acabe, agora um homem desviado dos caminhos do Senhor, começa a dizer que Elias era o provocador da ira, era um homem que perturbava a Deus e perturbava o seu reinado como rei. Mas a Bíblia em si mostra que Acabe, como rei naquela cidade de Samaria e Judá, ele agora se propunha a fazer tudo ao contrário que Deus queria. Tem pessoas conhecedoras da palavra de Deus, do Evangelho, também usa dessas diversidade, do seu fracasso, usa nos seus erros. A ira de Deus se manifesta na vida das pessoas. Entenda o que foi passado com a vida de Acabe e ponha no lugar de Acabe para você entender.
Quando você conhece o Evangelho, você prova da palavra, você entra nos caminhos do Senhor, guardando a santificação. Mas quando você desvia dos caminhos, presta atenção. As palavras que você vai dirigir na vida dos outros não é palavra de bênção, não é caminhos de bem-aventurança, é caminhos aonde as trevas reservam destruição. Porque Jesus em si ele disse que vigiai e orai sem cessar para que não entreis em tentação. No momento que a pessoa desvia dos caminhos do Senhor, ela já não passa mais de observância nas orações, não fica na torre da vigília, não é um bom atalaia, ele fica disperso. Igual no dia que Jesus estava com os discípulos, ele olha para Judas e fala: vá e faça o que você tem de fazer. Judas já saiu dali com o coração voltado para o mal. Ele não estava na vigilância com o Senhor. Mediante aquilo, Judas foi fazer o que o coração dele desejava. Trair os caminhos do Senhor, trair a confiança do Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto todo, as trevas já tinham preparado algo de destruição para Judas, que era tirar sua própria vida. Uma pessoa que desvia dos caminhos do Senhor é desta forma. Ela encontra a morte física talvez, ou a morte espiritual. A palavra de Deus ensina que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quando João relata essa passagem, ele não estava brincando com o Evangelho. Paulo diz: desperta, ó tu que dorme. Jesus vira ao povo novamente para os discípulos e diz para eles: não pode sequer um momento orar e vigiar comigo? Mas Elias, um homem cheio da graça de Deus, faz o desafio para Acabe, pede ele agora que vá até o Monte Carmelo. E o desafio é feito dessa forma. Vamos responder a Deus o que clamar, e Deus for o Deus verdadeiro, Deus vivo. Então olhamos agora a responsabilidade, a confiança de uma pessoa que está no caminho do Senhor. Levantar um altar diante de Deus e pôr um sacrifício até difícil para os olhos humanos nessa terra, mas Deus ainda responder na oração. Um simples olhar do ar da graça, Deus respondeu com poder de fogo. Então entendemos que nesse momento o Evangelho não é um Evangelho falso, é um Evangelho verdadeiro. Mas temos que ter cuidado entre aquilo que faremos com a nossa vida no caminhar diante da igreja. Temos que ter cuidado com nossos pensamentos ao desviar da presença de Deus. Lá no capítulo 18, capítulo 18, versículo 20, diz a palavra: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias chegou a todos o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Porém o povo não me respondeu nada. Então Elias diz ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Um desafio justo. 450 profetas, 450 homens, desafiando um que é maior do que todos. 450 homens desafiando um que tem o nome sobre todos os nomes da terra, todos os nomes do ser humano. Quando os 450 profetas começou a desafiar um Deus que chama o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Este mesmo Deus fez ações de milagre, miraculosos, o qual o coração de Elias já não suportava mais ver tanto abuso sobre uma pessoa que não tinha autoridade. Lá no Salmo 50,
Louvado seja Deus, aleluias. Ao ímpio Deus diz assim, dessa forma: porque vai falar da minha aliança, porque vai falar da palavra de Deus, pois se também não guarda. Aqui no Salmo 50, podemos observar o Deus Todo-Poderoso no versículo 16: mas o ímpio Deus diz que direito tendes de recitar as minhas leis ou de tornar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção e lanças a minha palavra para de trás de ti. Quando vês um ladrão, consente-se com ele, tem parte com os adúlteros, usa tua boca para o mal, e tua língua trama enganos. Assenta-te a falar contra o filho da tua irmã ou da tua mãe, fala mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensava que eu era como você, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. Ouvi isto, vós esqueceis de Deus. Justamente são essas coisas que levam a pessoa, mas Deus fala ao coração do ser humano. Quando a pessoa esquece de Deus, quando as pessoas não lembram de Deus, não lembram das ações de Deus na própria vida, então Deus repreende ele dessa forma. Aleluias, louvado seja Deus por isso. Porque quando andamos errado, o Espírito Santo vem e nos fala aos nossos corações. Devemos buscar ao Senhor a todo momento. Não devemos ter medo. Um bom líder é aquele que faz sucesso da sua vida para o sucesso da vida do próximo. Como? Da mesma forma que Elias agradou os olhos de Deus, agradou também os olhos daqueles que exercitavam uma fé viva no Deus de Israel. Se o pastor da igreja não é um bom pastor, como eu vou depositar a minha fé junto com a fé de uma pessoa que está desacreditada? Como eu vou ter perna para andar com quem não aguenta mais andar com o Evangelho? É dessa forma que caminharemos, com pessoas tementes a Deus, com pessoas determinadas a fazer algo para Deus. Dessa forma nós caminharemos para entrar no céu, para entrar numa cidade santa celestial, qual o Senhor Jesus tem preparado para conosco. E quando falarmos da aliança de Deus nessa terra, falaremos com sabedoria, porque Deus há de dar-nos a graça, há de nos fortalecer, há de nos preparar de uma forma igual preparou Elias, para aquele grande combate daquele dia. Mas no seu problema você não está sozinho, porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, está para te fortalecer, está para te caminhar, está para te renovar e restaurar a sua vida espiritual. Guardamos a palavra de Deus. Oriandalablas, turime decolomandas, nas tu decolomandarabachandarábia, anas tu decanturamassuriandalablas, surime decalabandarabachandarábia. Esse é o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o Deus que tem nos preparado, tem nos firmado com a forma. Guardamos então do Senhor aquilo que Ele nos ensinou. Passamos a palavra do Senhor adiante, porque o Senhor quer que nós vá e produza os frutos qual Ele tem nos designado nessa terra. Há de entrarmos na presença do Senhor, buscar o reino e a justiça dEle, porque o Senhor vai nos acrescentar na nossa vida espiritual algo que não conhecemos ainda, porque o Senhor nos revelará algo profundo e escondido nas nossas vidas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Fazemos igual Elias, não tememos os profetas de Baal, mas sim chamaremos eles todos para um grande desafio, porque sabemos que o Senhor é conosco. Porque pode ser grande o número dos profetas de Baal, mas sabemos que tem um maior conosco, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Buscaremos o Senhor, aleluias. Aqui fica a participação da minha palavra, a palavra da bênção, a palavra da graça para a sua vida nessa tarde de hoje. Amém, Jesus. E que Deus venha nos dar vitória. Amém.
santo, santo és o Senhor. Graças ao Pai, aleluias.